Oi, gente. Eu já vinha adiando um pouco por conta da correria, né? Essa questão da pandemia, de ficar as atividades online. E tudo isso tem demandado, assim, um pouco de esforço e tem consumido um pouco o meu tempo. Mas em referência ao Outubro Rosa, eu resolvi trazer um vídeo mais organizadinho, a minha história para vocês, né? A minha história com o câncer de mama. Então, eu descobri o câncer de mama em outubro do ano passado, ou seja, esse mês faz um ano, né, que eu descobri a doença. E eu descobri tomando o banho. Eu percebi, né, que o sabonete, né, nessa partezinha, como o meu tumor era um pouco mais aqui acima, então ficou realmente um lóbulozinho, porque ele já estava com quase 3 centímetros. Então, quando eu passei o sabonete, eu senti realmente, dava para sentir um caroço, né? Como eu só tinha 25 anos, eu ia regularmente ao meu ginecologista e com um protocolo médico, né, ele nunca passou nenhum exame de ultrassom da mama e nem de mamografia, nada relacionado, porque eu era muito jovem, 25 anos, apesar de ter tido casos na família. O único caso, assim, que eu tinha ciência de câncer de mama na família era o da minha avó, né, que ela faleceu em decorrência do câncer, mas não se sabe se começou da mama e foi para o fígado, do fígado para a mama. Provavelmente começou na mama, né? E como ela já estava com a idade muito avançada, a minha avó, e ela já tinha tido 3 AVCs, então não tinha muito o que fazer. Quando descobriu o câncer, ela não suportaria uma cirurgia e por isso o que restou foi a gente esperar até o momento do falecimento dela. Tem também, depois que eu descobri a doença, foi que eu tive ciência de que todas as tias da minha mãe tiveram câncer de mama, né? Algumas morreram e outras estão vivas, mas que todas tiveram, né? Eu vim ter ciência disso depois que eu descobri o meu câncer, por conta que eram pessoas assim mais afastadas, assim que moram distantes, então não tinham muito contato e nem minha família. Então, quando eu apalpei, né, e senti algo estranho no chuveiro, imediatamente eu liguei para minha mãe, eu não estava morando em casa, eu estava morando em casa de estudante, né, em casa alugada de estudante, porque eu estava cursando mestrado na UFRPE e precisava ficar próximo à universidade para facilitar as coisas para mim. Então eu disse, mãe, tem alguma coisa estranha no meu seio. Ela fez, então vamos marcar o ginecologista. Quando eu marquei o ginecologista que eu fui com a minha mãe, ele já foi direto, assim, ele não me examinou, ele já foi direto passando o encaminhamento para o mastologista e passou o ultrassom da mama. Quando eu fiz a ultrassom da mama, o médico que fez a ultrassom, ele ficou assim, tipo, comigo um monte de tempo na sala, ele não sabia o que era aquilo que ele estava vendo na máquina, então ele só colocou como um tumor sólido, provavelmente benigno, que eu teria que fazer acompanhamento a cada 6 meses, ele colocou. Então, eu fiquei mais tranquila, né? Porque era benigno, só era retirar e pronto. Aí marquei para mastologista. Quando eu fui para a mastologista com a minha mãe, ela já pediu a biópsia, porque ela olhou a descrição do médico que fez a ultrassom e olhou a foto. E pela foto ela disse, olha, não é nada do que ele está descrevendo aqui. Então, por essa foto, eu vou ter que pedir a biópsia. Então, dali ela já me adiantou. Ela fez, você toma algum tipo de contraceptivo, anticoncepcional? Eu tomava para fazer controle da TPM, né, do meu ciclo menstrual, porque o meu trabalho no mestrado demandava muito esforço físico, né, porque eu fazia experimento em área de dunas, então era muito ruim menstruar e toda aquela questão da cólica, assim, eu ficava muito mal. E ele passou o anticoncepcional para equilibrar um pouco a minha TPM. Aí ela acabou que ela me fez, olha, você não pode tomar mais anticoncepcional, interrompa e a gente vai fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia e uma nova ultrassom,
Aí já saiu o resultado. Eu fui para casa com o resultado da ultrassom e também a mulher que fez a ultrassom, ela colocou lá as características certinhas do tumor, mas ela fez, olha, quem vai dizer realmente o que danado é isso? Porque eu tô vendo um nódulo com um abscesso, assim, inflamado, e o que vai dizer mesmo que é a biópsia. Então, eu recebi o resultado da biópsia por e-mail, e quando eu chegou no meu e-mail, né, e porque o site do local não estava funcionando muito bem com a senha, eles me mandaram por e-mail. Quando eu li carcinoma, aí eu olhei assim, eu fiz, eita, né? Porque eu sou formada em biologia, então a partir daí eu já tive uma ideia, já o primeiro pensamento foi que na minha mente veio assim, eu me lasquei, né? Tô lascada. Realmente vou passar por um tratamento de câncer. E minha mãe olhou para mim e fez, o que é que deu? Aí eu olhei para minha mãe e fiz, meu Deus, como é que eu vou dizer isso para ela? Aí lá foi eu, né, contando para ela, mãe, não é nada demais, assim, deu câncer de mama, mas hoje a tecnologia está muito avançada, a medicina está muito avançada, eu vou ter o melhor tratamento, eu vou ficar boa, e não adiantou, ela começou a chorar, e foi pro quarto dela, ligou pro meu pai, vinha, começou a chorar, ele contou pra minha avó começou a chorar, e começou chororô na família, porque assim, ninguém esperava, né, uma pessoa com 25 anos, jovem, né, como eu assim, desenvolver um câncer de mama, né? E eu confesso que no início demorou um pouco para minha ficha cair, sabe? Porque você não se sente doente, né? Mas a partir da biópsia, a partir daí eu comecei a sentir dores. O pessoal diz que câncer não dói, mas dói sim, e dói muito. Né? Eu comecei a sentir dores no seio, começou a sair secreção, começou a ficar inchado. E eu comecei a tomar tramal, porque a dor era muito grande. E, assim, tipo, eu ficava assim na cama, assim, deitada, esperando passar, porque doía muito. Isso até iniciar a quimioterapia. Então, a partir daí, a gente recebeu a orientação de uma das tias da minha mãe, Sandra, que ela já passou por um tratamento oncológico, então ela mora distante, mas ela, por saber, acabou vindo à minha residência e ela fez, olha, marca para um oncologista e para o mastologista e eles vão ver para iniciar a quimioterapia dela ou se vai retirar a mama antes, eles vão decidir. Então, quando eu cheguei na minha. Aí eu marquei para oncologista. Na minha oncologista, ela pediu uma série de exames. Então, a gente passa por uma série de exames, por raio-x, cintilografia óssea, exame de sangue, ecocardiograma, tudo isso para saber se o câncer realmente, ressonância, se o câncer realmente só está na mama ou se ele já sofreu alguma metástase e está em algum outro local, e também para saber as características fisiológicas do nosso organismo, para a dosagem e tal, para eles verem a melhor forma de quimioterapia. E além disso, eu precisei fazer o teste para saber, o teste histoquímico, que é para saber qual o meu tipo de tumor, né? Porque não existe só um câncer de mama, existem, se eu não me engano, 5 tipos, e tem entre hormonais, né, o que não é hormonal, que responde a determinados antígenos. Então, assim, a quimioterapia, a substância, ela é determinada de acordo com o seu tipo de câncer de mama. Então, precisei fazer esse exame também, né, o exame imunistoquímico, e foi só solicitar, eles fazem a partir da biópsia que já foi feita, não precisa fazer a biópsia 2 vezes. E eu fiz tudo pelo plano de saúde mesmo. Meu pai, ele tinha plano de saúde, então, por ser dependente dele, a gente fez pelo programa Apvida, né? Aí aconteceu que quando saiu o resultado histoquímico, ela também me encaminhou para um geneticista, né? E o geneticista, ele me pediu um teste genético para verificar mutação, se eu tinha mutação em BRCA1 e BRCA2. Então, também fiz o teste genético. Então, conforme a gente foi chegando com os resultados desses exames, então confirmou-se que o meu tipo de câncer era o tipo triplo negativo, que é aquele câncer que não é hormonal, não responde a hormônios. Apesar de de eu não precisar, tipo, tomar hormônios, fazer tratamento hormonal após a quimioterapia, é um câncer que ele evolui muito rápido,
né? Então, por isso eu precisei começar a quimioterapia, assim, terminar os exames e começar a quimioterapia correndo. Era uma correria, a gente fretava o Uber e era o dia todo de um hospital para outro, fazendo os exames e autorizando os exames e indo para as consultas, tudo isso para agilizar, para começar a quimioterapia o mais rápido possível. Porque já estava com 3 centímetros, já estava doendo, né? Já estava tomando tramal, já estava inflamado, saindo de secreção, e do tipo triplo negativo, então precisava começar rápido. E além disso, o teste genético ele confirmou mutação para BRCA1. Então já foi outra bomba, né? Tipo, os médicos, olha, devido a essa mutação, né, ela tem uma chance de 89% de desenvolver o tumor na outra mama, e além disso, 60% de chance de desenvolver o tumor de ovário. Então, por isso, a gente vai ter que retirar as duas mamas. A que está com o tumor e a outra por uma mastectomia preventiva, né? Como foi o caso daquela atriz, né, Angelina Jolie, que também tem a mutação. Então, só que no caso dela, ela ainda preservou a estética da mama, né? Porque ela não desenvolveu a doença, mas retirou a glândula antes e colocou a prótese. No meu caso, como eu desenvolvi, eu precisei tirar com tudo. Com bico, com pele, com tudo. Então, aí além disso, eles falaram na possibilidade de tirar meus ovários, né? Então, comecei a quimioterapia. Na primeira sessão de quimioterapia, eu tive uma reação infuncional, ou seja, eu tive sangramento e não consegui continuar. Aí isso foi um estresse enorme. Aí depois, quando foi na outra quimioterapia, minha oncologista pegou, disse, não, a gente vai reduzir, vai diluir a dosagem, ela vai ser diluída, e essa dosagem diluída vai ser aplicada nela. Então, como eu estava falando, a dosagem ela foi diluída. E nisso eu teria que ficar, como diluiu mais ainda a quimioterapia para que meu corpo aceitasse a substância, eu precisei ficar o dia todo no hospital. Então eu chegava lá por volta das 6h30, 7 horas e saía de lá 4h30, 5 horas da tarde. Então era o dia todo no hospital fazendo as quimioterapias brancas, né? Que chamadas brancas por conta da cor da substância. E essa quimioterapia, ela trazia, né, algumas reações, né, desagradáveis, como, por exemplo, enjoei muito, tive muito enjoo mesmo, tive refluxo, eu tive uma reação de insônia também. Eu fiquei, tipo, 4 dias sem dormir, porque eu não tinha sono nenhum, e também não me sentia mal com isso. Então, eu fiquei, tipo, 4 dias, assim, de olho aberto, assim, normal. Via o sol amanhecer e se pôr. Aí, por conta disso, comecei a tomar alguns medicamentos para dormir, porque assim, os efeitos da quimioterapia, eles vão aparecendo e o oncologista, ele vai indicando qual a medicação tomar para ir contornando esses efeitos para que você não pare o tratamento. Então, assim, eu tive prisão de ventre, enjoo, tive insônia, refluxo. Então, tudo isso, eu preciso tomava, hora eu tomava Lufital, hora eu tomava um xarope. Então, os medicamentos eles iam de acordo com os sintomas, né? Outra coisa também bem desagradável são os corticoides, por conta que para diminuir a reação alérgica à quimioterapia, então a gente precisa tomar um monte de corticoides. Então, esses corticoides, assim, me deixaram bastante grogue, assim, bem desorientada e bem inchada, né? Então, e também dá uma fome que você come até reboco de parede, assim, tipo, fiquei desesperada de fome, assim, eu acho que ganhei 12 quilos, eu era bem magrinha, tipo, eu pesava 60 quilos, aí ganhei 12 quilos por conta dessa questão do inchaço e da retenção de líquidos, né, e do corticoide durante o tratamento. Então, uma coisa assim, interessante é que quando eu descobri o câncer em outubro, eu estava terminando o mestrado, prestes a fazer a seleção do doutorado em novembro. Então eu fiquei pensando, rapaz, será que eu devo parar tudo e me tratar? Ou eu devo continuar, fazer a prova e se eu passar, não sei, né? Fiquei assim, sabe, pensando. Aí depois eu fiquei sabendo de uma coisa, eu não vou desistir.
Então, assim, só quem sabia realmente que eu estava com câncer, diagnóstico de câncer de mama, eram pessoas mais próximas, escondi geral, e resolvi fazer a seleção assim mesmo, processo seletivo assim mesmo. Então, eu fiz o processo seletivo da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu cheguei lá, não tinha lugar para sentar, sentei no chão. E eu tinha acabado de fazer a cirurgia para colocar o catéter. Porque assim, como a minha quimioterapia, ela era muito intensa, né, por semana, então se especificasse, tipo, na veia, minha veia é muito fininha, então ia estourar, ia ter muito problema. Então, a minha oncologista, ela solicitou que colocasse um catéter de QT. Até hoje eu tenho ele, tá aqui, né? Então, é um acesso que a gente tem aqui, que a quimioterapia, ela, a agulha entra por aqui. Então, eu tava com os pontos ainda do catéter, mas mesmo assim, né? Sentei no chão, né, fiquei lá esperando. Apresentei, fui com a blusa até aqui para ninguém ver os pontos do catéter. Apresentei lindamente com dor, vivendo no remédio para dor, porque dói pra caramba, que tava bastante inchado. Mas consegui, né, apresentar meu projeto, consegui mostrar como é que seriam as coisas. E passei num lugar. Depois fiz a da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu já tinha me inscrito, fiz a prova e fiz a apresentação do projeto também, e também tem a parte de currículo. Aí, estudei para a prova, mesmo com a cabeça cheia, entre uma consulta e outra, entre milhões de informações que eu estava tendo que processar naquele momento, consegui fazer. Aí passei em segundo lugar para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, isso foi em novembro. Em dezembro eu comecei a quimioterapia, e foi quando não deu certo. Em janeiro, assim, sabe quando você passa por um período longo de estresse e a sua mente fica assim, sabe, com mil e uma informação? Pronto. A minha mente deu um branco, um pane que eu fiquei, tipo, acho que final de dezembro para janeiro, assim, para metade de janeiro, início de fevereiro, por aí. Eu passei, assim, 3 dias, assim, de cama, que isso fazendo a sessão de quimioterapia, porque a substância, ela mexe com o meu organismo. Então, eu passei Natal fazendo quimioterapia. Toda semana eu ia fazer. Isso foi durante 3 meses por semana. Então, eu passei assim, tipo, minha mente deu um branco, eu comecei a esquecer das coisas, assim, tipo, minha mente ficou tão branca que parecia que eu estava saindo do útero da minha mãe, assim, eu ficava voando, eu não me lembrava, assim, das ruas onde eu morava, das pessoas, assim, eu olhava para o rosto e parecia que eu lembrava das informações ao mesmo tempo que eu estava olhando para as pessoas, né? Então, eu comecei, assim, a me sentir fraca, eu mal saía da cama. E tudo isso e já era eu entrando no pico de um estágio de estresse e depressivo. Então, aconteceu que eu fui diagnosticada, né, com depressão, então eu comecei a terapia e comecei a tomar medicamentos antidepressivos fora de dormir. Então, assim, não foi fácil, porque é muito complicado você tomar, tipo, 11 comprimidos por dia, porque eu tomava 11 comprimidos, cheguei a tomar 11 comprimidos por dia, né, incluindo os corticoides, os remédios para os sintomas que dava normalmente na decorrente da quimioterapia, como diarreia. Eu tive diarreia, tive, como eu já falei, refluxo, prisão de ventre e por aí vai. E também os medicamentos decorrentes do meu psicológico, né? Um antidepressivo, remédio para dormir. Então, eu fiquei assim, muito. De um jeito assim, que meus pais não queriam, assim, nem que eu recebesse visita por conta da minha imunidade, e nem queria que eu tivesse contato com outras pessoas, para não me arrepender de coisas que eu viesse a falar, porque muitas coisas eu não lembrava. Então, assim, a minha depressão, ela não foi assim decorrente por causa do câncer de mama. Ela já era presente desde antes de eu começar o tratamento. Só que o câncer de mama trouxe alguns problemas que eu já tinha e que não cuidava, que vieram à tona, né? Então, assim, é como se fosse a gente vivesse, sabe, no piloto automático,
e o câncer fizesse a gente repensar sobre como a gente está vivendo, sobre o que a gente está fazendo. Então, acabou que alguns problemas antigos vieram à tona e eu comecei a apresentar sintomas depressivos. Então, por volta de fevereiro, por aí, eu defendi a minha dissertação, né? E em março já comecei o doutorado. Então, assim, eu ainda estava na fase de quimioterapia. Então, graças a Deus, assim, os professores, os meus orientadores, as pessoas que estavam à minha volta fizeram de tudo para que eu não saísse prejudicada em momento nenhum e nem me atrasasse em nada, não me prejudicasse, né, em decorrência do meu tratamento. Fui recebida de braços abertos por todo mundo, dos laboratórios da universidade, pelos professores, recebi conselhos valiosíssimos da minha banca, né, que avaliou meu projeto de mestrado. Em momento nenhum eu fui tratada como se fosse uma coitadinha ou nada. Eles não aliviaram, mas também recebi muitas palavras de incentivo, muitas palavras para eu continuar, né, indo em frente, né, que não desistisse. E em momento nenhum, né, pensei em desistir, graças a Deus. Algumas pessoas até achavam que eu estava meio que forçando a barra, que eu estava meio assim que feliz demais, que é como se eu tivesse louca, porque eu estava enfrentando o tratamento tão de boas, mas a verdade é que eu não estava louca coisa nenhuma, eu estava no meu normal. A minha reação foi essa, foi de buscar formas de sobreviver em meio a tudo que eu estava passando. Então, é claro que tinha noites que eu chorava, que eu desabafava, mas na maior parte do tempo, naturalmente, eu não estava forçando nada, eu sorria, eu brincava, né? Eu realmente, assim, não sou de reclamar, né? Tanto que eu ouvi de uma pessoa, rapaz, eu fiquei um dia com essa menina inteira e não vi ela reclamar uma única vez. Eu nem tinha percebido que eu não tinha reclamado. Eu fiquei o tempo todo brincando, porque eu sou assim, né? Eu não estava forçando barra nenhuma, né? E tanto que uma das preocupações da minha terapeuta na época era me fazer chorar, porque ela dizia que eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito ruim de chorar, assim, para eu chorar eu tenho que realmente estar muito emocionada, muito comovida com a situação. Até ela me dizia algumas técnicas, assim, que eu colocasse uma musiquinha de fundo triste, que tentasse refletir sobre o que estava acontecendo, para ver se as lágrimas vinham, para ver se eu colocava aquilo tudo para fora, né? O que não funcionou, né? Eu só chorava quando realmente eu queria chorar mesmo, né? Não adiantava forçar porque não vinha. Mas eu chorei pouquíssimo. Mas, enfim, começou a questão de queda de cabelo, né? Meu cabelo começou a cair, eu raspei. É um impacto grande que causa, porque aí é que você fica com cara de paciente oncológico mesmo, né? Quando você fica careca, né? Mas, graças a Deus, eu consegui passar por isso de boa. Meu pai trouxe o barbeiro em casa, e eu raspei, eu passei a gilete, porque quando ele passou a zero, ainda ficou uns fiozinhos. Aí esses fiozinhos que fica, né, mesmo quando passa a zero, começou a cair, aí eu vi aqueles pedacinhos de cabelo, assim, sabe, na cama, no travesseiro. Parecia aqueles cabelos de quando a gente raspa a axila. Eu fiquei com nojo, aí passei logo a gilete, hein? Passei mesmo, pra não cair mais aqueles cabelinhos. Aí fiquei totalmente lisíssima aqui. Engordei bastante. É muito ruim porque você se sente tipo um boneco de posto, né? Você se sente dentro de um corpo que não é seu, assim, enorme, né? Foi como eu me senti. Então eu esbarrava nas coisas, as roupas não davam em mim, precisei comprar roupas para sair porque não davam em mim. E aí foi uma coisa que me incomodou bastante, foi essa questão de engordar, né? E depois, assim, quando eu terminei a. E assim, eu sempre fui de falar muito, então assim, aperrei bem muito o pessoal no hospital, né? Que queria que eu calasse a boca, porque eu ficava o tempo todo fazendo amizade, conversando. Ah, menino, tá fazendo quimioterapia, vai dormir. Quem disse que eu dormia? Né? Raro, eu acho que foram uma ou duas vezes que eu dormia, assim, tipo, muito raro, né? O tempo todo eu tava conversando. E graças a Deus eu fui tratada por uma equipe muito boa, tanto de médicos, o tempo todo, né? Tive acompanhamento de nutricionista, porque
as taxas caem mesmo quando a gente está fazendo o tratamento oncológico, a gente precisa de suplementação alimentar, precisa de orientação do que pode comer, do que não pode, né? Evitar sal, evitar doce, porque, por causa do enjoo, né? Evitar algumas coisas. A gente realmente cria abuso por certos tipos de alimentos e a gente precisa, assim, botar na balança algum outro que tenha a mesma composição nutricional, para a gente não ficar sem aquele nutriente no nosso organismo. Então, graças a Deus, assim, o tempo todo, né? Até hoje, estou tendo acompanhamento nutricional. Depois chegou o momento, né, de retirar as mamas, né? Depois que eu terminei fazia um mês que eu tinha terminado a quimioterapia. Aí atrasou um pouquinho por conta da pandemia. Aí com 2 meses eu tirei 2 meses, um mês e pouco, um mês e meio por aí. E agora em agosto eu fiz a cirurgia de retirada das duas mamas. Então, assim, retirei as mamas, foi muito tranquilo. No outro, fiz a cirurgia num dia, no outro dia já estava indo para casa, né? A recuperação também foi tranquila, pelo menos para mim, né? Não para quem cuidou de mim, porque eu sou muito virada, sempre tava querendo fazer as coisas, né? E a mãe gritando comigo, para ela não foi tranquilo, né? Mas hoje, né, que agosto, a gente tá em outubro, pronto, 2 meses, 2 meses, foi 2 meses, agosto, setembro, outubro, pronto, faz 2 meses que eu operei, aí eu já tô fazendo academia. Aí, assim, eu conheço pessoas que fizeram academia enquanto estavam fazendo a quimioterapia, pessoas que fazem esteira, fazem exercício físico, né, em relação a isso, do momento, mesmo quando está fazendo a quimioterapia, não para. Então, assim, varia de organismo para organismo, pessoa para pessoa, né? Se você se sente bem fazendo, ok, né? Então, eu comecei a academia agora, por conta da cirurgia. Eu não tô fazendo musculação, não tô fazendo braço. Vou passar um bom tempo sem fazer braço, então eu faço musculação das pernas e faço exercícios de cardio, né? Tô gostando porque realmente tô precisando voltar, né, ao meu peso que eu tinha anteriormente. Tinha algumas roupinhas minhas do coração que eu quero voltar a entrar nelas de novo, né? E continuo fazendo terapia, né? Continuo me tratando psicologicamente. E esse tipo essa experiência com o câncer, ela serviu assim, sabe, para eu avaliar como eu estava vivendo a minha vida, né? Porque às vezes a gente se ocupa tanto, assim, vive tanto no piloto automático que a gente não vive, a gente sobrevive. E eu pensei assim que na maior parte do tempo eu estava sobrevivendo ao invés de viver. Então hoje, mesmo sem os dois peitos, na verdade eu tenho sim peitos aqui, são os peitos falsos, né? Eu digo às meninas que para sair de casa eu me monto igual a drag queen, né? Então, aqui, ó, eu tenho duas próteses aqui que eu coloco aqui, ó, embaixo do sutiã. Então, eu fico aqui, ó, pleníssima, né? Então, quando eu vou pra academia, quando eu vou sair, né, eu uso as próteses. Por enquanto, por conta que eu adiei a reconstrução da mama, porque eu passei muito tempo assim indo para o hospital, então eu tô querendo respirar um pouco, né? Tô inscrita, né, no curso de artes, vou começar agora em novembro. Ano que vem quero começar o curso de inglês, né? Pretendo sim fazer intercâmbio, né? E eu acabei adiando um pouco essa cirurgia de reconstrução da mama, por conta que eu tô querendo respirar um pouco, né? Voltar um pouco à minha vida normal, porque a vida de uma pessoa que passa a ser um paciente oncológico muda e muda drasticamente, porque a gente passa a ter sintomas, o corpo passa a ter limitações em decorrente da substância que muda o dia a dia da gente. A gente fica mais tempo apático, mais tempo deitado, os enjoos não permitem que a gente coma do jeito que a gente deveria comer, né? A gente tem menos disposição para fazer as coisas, se sente mais cansado, se sente mais ofegante. Então, para me ajudar com a ansiedade, o que eu fiz bastante assim, nesse tempo que eu estava de quimioterapia foi ler. Então, assim, eu providenciei um Kindle. Aqui, o perguntou: você quer uma televisão no seu quarto ou um Kindle? Eu disse um Kindle, né? Porque nunca fui muito fã de TV. Então, nesse Kindle aqui, eu tenho acesso a vários livros, né? Pelo Kindle Unlimited eu pago R$ 20 por mês para ter acesso a todo tipo de livro. E aqui eu fico lendo livros. Então, eu lia o tempo todo. E foi muito bom, assim, ler aventuras, porque era o momento que eu saía de dentro do meu quarto mentalmente e me incorporava
dentro das histórias que eu estava lendo. Então, tirava um pouco a minha cabeça dessa situação, né, cancerológica, né? É, outra coisa também que mexe bastante também com o paciente oncológico é porque algumas pessoas, até da própria família, associam o câncer a uma sentença de morte. Então, é muito ruim você estar andando na rua, a pessoa olha para você como se você fosse morrer a qualquer momento e passar direto, nem falar com você. Ou até pessoas assim, amigos se distanciarem, porque não é nem porque eles querem, acho que é natural, porque a gente quer estar perto do que a gente julga ser bom, né? O que causa uma sensação desagradável, a gente acaba se afastando. Então, muitas pessoas se afastaram de mim, né, que eu convivia, e eu fiquei muito triste com isso, mas eu entendo. Embora que eu fiquei triste, eu não guardo rancor, né? E entendo que cada um tem a sua forma de lidar com a dor, né? Então, para mim, essa situação com o câncer já está encerrada, né? Graças a Deus, já fiz a cirurgia, já me livrei, tive resposta de 100% ao tratamento, não precisei fazer radioterapia, né? E agora o próximo passo é fazer a reconstrução, né, das minhas mamas, né, porque eu vou querer, claro que eu vou querer colocar um siliconezinho aqui, ó, ficar ok aqui, e que eu adiei um pouco, e também a questão da retirada dos meus ovários, né, alguns médicos que eu fui querem fazer depois dos 30, mas eu vou acabar querendo fazer antes, não sei se como é que vai ser a questão de congelamento de óvulos e tal, mas eu não estou pensando nisso agora, né, até porque que independente disso, eu já pensava que, mesmo que eu pudesse ter filhos, eu queria adotar um. Eu sempre fui muito a favor dessa questão da adoção. Para mim, você parir e adotar é a mesma coisa. Então, estou bem tranquila em relação a isso, né? Embora que eu tenha a opção também de congelar. Eu vou resolver isso também posteriormente. Mas o que importa, né, é que a gente possa aproveitar nessa experiência. No caso, eu aproveitei bastante, né? E estou vivendo da melhor forma que eu posso, né? Então, mudei minha forma de pensar, mudei a minha forma de agir, minha forma de viver, de reavaliar assim, alguns aspectos da vida. E a gente, infelizmente, a gente muda, né? Eu não queria, assim, tipo, tinha horas que eu pensava assim, dizer, meu Deus, eu mudei tanto, o que eu sou agora, né? Porque a gente muda, mas muda sem querer, é automático mesmo, mas é uma mudança para melhor, né? Então, que o câncer, na maioria das vezes, né, como é uma doença que tem cura, ele possa ser visto como não como uma forma de morte, mas como uma forma de renascimento e oportunidade para a pessoa que está se tratando e para as pessoas próximas de reavaliar um pouco a vida para que venham a aprender a apertar o botão do start e começar uma nova vida da melhor forma possível. Então, essa é a mensagem que eu deixo.